Bom, minha gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre mediunidade. E eu começo dizendo que o processo da mediunidade não é tão simples quanto possa parecer, né? É necessário que o médium, a pessoa que se dispõe a trabalhar com a mediunidade, que ela se coloque numa condição de passividade. Ela precisa estar numa condição de passividade. Ela precisa ceder o seu corpo e a sua mente para que um outro ser espiritual possa atuar. E essa passividade, ela está muito associada a algo que eu costumo dizer para os meus filhos, que é o processo de amizade. Né? Como assim amizade? Aos poucos você vai fazendo uma amizade com a entidade que lhe assiste, né? Ou que virá a lhe assistir. Essa amizade gera um grau de confiança, porque não é fácil você se colocar em situação passiva e ceder o seu corpo, a sua mente, a sua fala para uma outra inteligência. Então é preciso que haja confiança nessa relação. E essa confiança, essa amizade, ela não se dá do dia para a noite. É um processo, né? Esse processo vai acontecendo, há uma ligação fluídica entre o médium e o ser espiritual, os nossos ancestrais, e aos poucos a confiança vai crescendo, né? Também nós precisamos ter em mente que muitas vezes, quando uma pessoa entra para um terreiro, salvo aquelas pessoas que estão com a mediunidade à flor da pele, a grande maioria das pessoas, elas começam a ter sensações diferentes. A situação começa assim, né? Alguns arrepios, uns calafrios, né? Um certo torpor, uns movimentos involuntários da coordenação motora, né? Bocejos. O que isso significa? Que ela está incorporada? Ainda não. Isso a gente chama de irradiação mediúnica. Ela está sendo irradiada com as energias. E gradativamente, com o andar do processo, essa irradiação vai se tornando cada vez mais forte, até o momento em que você se coloca de forma tão passiva que existe um acoplamento entre o ser espiritual e o médium que está ali se dispondo a esse trabalho. Aí talvez vocês pudessem perguntar, mas então a pessoa vai para onde? Continua ali, minha gente, porque se ela foi embora, morreu, né? Então ela continua ali, o corpo é dela, né? O corpo que ela está cedendo é dela. Não existe um outro ser entrar dentro do meu corpo inteiro, né? Eu continuo senhora do meu corpo. O que eu faço é ceder, ficar tranquila, serena. E aí o ser espiritual atua com canais energéticos em cima da minha coordenação motora, da minha fala, do meu gestual, daquilo que passa pela cabeça. A bem da verdade, não passa muito pelo raciocínio. Porque quanto mais racional a gente quanto mais pragmático, quanto mais inflexível, mais difícil é a incorporação. Então aquelas pessoas como eu, né, que sou muito racional, eu tive muita dificuldade no início, bastante dificuldade, né? Até que o processo de confiança foi crescendo. Lá nos primórdios, né, da Umbanda, quando Caboclo e Preto Velho precisaram organizar a metodologia, como é que ia funcionar, né? Como é que ia funcionar as giras, eles fizeram um contato com o médium de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, né? O médium era chamado, segundo a língua não, né? O tronco de línguas chamado Banto, o cavalu. Cavalu é o companheiro, o parceiro, o amigo, né? Que hoje a gente chama de cavalo, que são os médiums, né? A expressão correta é cavalu, com K. E esse cavalu, ele era tomado, digamos assim, de uma forma muito intensa. Isso fazia com que ele ficasse inconsciente. Ele não tinha noção daquilo que estava acontecendo, ele era inconsciente. Mas os tempos mudaram. E o mundo espiritual entendeu que este era um momento
em que era importante para os médiuns ter aquilo que a gente chama de semiconsciência. O que é a semiconsciência, né? Você tem lapsos de memória daquilo que está acontecendo. Você em alguns momentos ouve, alguns momentos você vê, algumas situações você se recorda daquilo que foi falado. Eu posso garantir para vocês que quase não existe mais médium consciente. A quase totalidade é de semiconsciência. Tem médium consciente, se for médium totalmente consciente, é ele mesmo, né? Tem que ser semiconsciente, né? Consciência total é Eliane, não é o caboclo, né? E por que o astral entendeu que tinha que ser semiconsciente? Porque eles chegaram à conclusão de que isso servia de aprendizado para o médium. E por que aprendizado? Porque quando você lida com as pessoas, você lida com as mazelas da vida, com as dores, o sofrimento, a fome, a miséria, a violência, as doenças do espírito, as doenças do corpo. Isso sem falar com o fato do médium ter que lidar com seres encarnados e desencarnados que são terríveis, são maldosos e que estão dispostos a fazer todo tipo de maldade para as pessoas. Então, tudo isso serve de aprendizado para o médium, né? Ele vai aprendendo. Por isso que muitas vezes pode ocorrer de vocês se depararem com o médium, a entidade está conversando com você, normalmente a lágrima do médium está escorrendo pelo rosto. Porque aquilo emociona, a gente está ouvindo aquilo emociona o cavalo, né? O cavalo, porque está aprendendo com aquilo que está sendo falado, né? Então, a mediunidade é um fator fundamental na Umbanda. Difícil a gente encontrar um Umbanda que não tenha mediunidade, mecânica de incorporação, né? É importante também que a gente entenda que para essa mediunidade acontecer de forma mais plena, mais direta, os próprios médiuns precisam fazer uma certa lição de casa. A mediunidade positiva, a mediunidade verdadeira, requer escuta. A gente tem que escutar. Escutar quem? Os mais velhos e as próprias entidades, né? Requer serviço, trabalhar. Umbanda, embora seja fonte de alegria, eu tive um mestre que dizia que Umbanda era a teologia da felicidade. E é mesmo, né? Mas é trabalho. A gente vir para o terreiro achando que não vai trabalhar, é melhor pegar férias, né? Ir para outro lugar. Que Umbanda é território de trabalho, mas também é território de silêncio, porque senão como que a gente vai ouvir os aprendizados? Não é? Ouvir quando ocorre uma correção sem que o nosso ego se desmanche, que às vezes é preciso corrigir alguns comportamentos, né? E se o médium desmanchar, se desmanchar todo diante disso, o ego dele não está permitindo, né, que ocorra melhorias. É ter menos opinião e mais presença. Isso é uma coisa que é importante para os médiuns. É parar com as comparações e ter mais constância. A comparação é uma coisa muito injusta. Quando eu me comparo, né, a minha forma de mediunidade com a mediunidade do outro irmão, é injusto para o irmão e para mim. Porque cada pessoa tem o seu momento, a sua característica, não é? Não precisar de palco para aparecer e buscar mais presença, né? O que um bom médium precisa não é palco, é compromisso. E ainda falando sobre essa questão da mediunidade, né? De como ela é importante, como ela faz parte da espinha dorsal da Umbanda. Eu recebi de alguns amigos um vídeo que eu confesso a vocês, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, né? Um vídeo que está sendo divulgado no TikTok, que era de um rapaz barbado, teoricamente, desculpem a expressão, montado na pombagira, e ele estava desferindo uma bofetada na cara de um filho do próprio terreiro dele. E a partir daquela bofetada, rolou um barraco, né? Começou todo mundo se bater, parecia uma loucura aquilo. E eu confesso a vocês que eu tive muita vergonha, aquilo que a gente chama de vergonha alheia.
eu senti uma vergonha alheia terrível, porque esse tipo de comportamento depõe contra a Umbanda, contra as religiões afro-brasileiras de uma forma geral. E tudo que a gente não precisa é de comportamento dessa natureza para que as pessoas usem isso como artifício para falar mal, para continuar o racismo, para continuar o preconceito, para continuar as diferenças, as intolerâncias, a violência que se pratica contra terreiros. Aquilo nunca foi e nunca será uma pombagira. Os seres espirituais, nossos ancestrais, eles não se achegam quando uma pessoa tem um surto psicótico, porque aquilo me parecia um surto psicótico. Muito menos com a pessoa que tem alucinações. Ela busca, a entidade busca um mínimo de equilíbrio no seu cavalo, para poder atuar da forma correta, para que o médium interfira o menos possível. Porque, minha gente, se eu disse para vocês que a gente não sai do nosso corpo, eu estou apenas recebendo a influência de um outro ser espiritual, significa que esse trabalho é feito em simbiose. É uma simbiose entre o médium, que é simbiose, junção, né? Entre o médium e a entidade. O que não pode acontecer é o médium passar à frente da entidade. Às vezes pode estar um pouco mais, um pouco menos, faz parte, porque ninguém é perfeito. Não pode também esperar a perfeição. Nós somos aqui igualzinho a todos vocês, né? Mas a gente se esforça muito. Então, se uma pessoa, se homens, ou se pessoas no geral, não importa aí muito o gênero, estou falando homem porque o caso era homem, se eles usam a figura dos seres espirituais para dar vazão aos seus desejos, tem algo de muito errado nisso. E o pior, tem gente que gosta, tem gente que aplaude, tem gente que gosta de pão e circo, né? Então, esses comportamentos precisam ser denunciados. Nós precisamos abrir os olhos para isso, precisamos alertar as pessoas que gostam da Umbanda, do Candomblé, enfim, de todas as vertentes das religiões afro-brasileiras, né? Para que a gente possa, aos poucos, ir eliminando comportamentos dessa natureza. Não é possível que a gente aceite pessoas que usam do arquétipo da entidade para fazer assédio moral, assédio sexual, assédio financeiro, né? E aí, lembrando novamente do meu mestre, para a gente finalizar, ele dizia assim, todos eles, né? O avô, o filho, né? Os netos, eles diziam assim, Umbanda é coisa séria para gente séria, né? Umbanda é coisa séria para gente séria. Então, que essa Umbanda de todos nós possa encontrar nas suas mais variadas formas de realização, pessoas comprometidas, tanto aqueles que estão do lado de cá, como todos vocês, né? Para que nós possamos melhorar enquanto seres humanos e termos uma vida mais harmoniosa e feliz. Saravá.